Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Boa... Laís está pedindo para o senhor enviar para o e-mail dela o link da aula, porque a maioria não está conseguindo entrar. Sério? Laís, é? Isso, Laís Nunes. Tá, vou fazer copiar e colar aqui. Eu acho que eu já tinha mandado para ela alguma vez. É pelo link do AVA, né? Mas tranquilo, vou tentar fazer isso. Hoje a gente vai ter a vista de prova, tá? Certo, professor. Tranquilo, então. Vamos dar um tempinho, então, tá? Jéssica. Oi, professor. Laís Nunes, né? Isso. Pronto, acabei de enviar. Vamos dar um tempo para outras pessoas entrarem, tá? Certo, professor. Okay. Vocês conseguem ver a tela compartilhada? Sim. Ok. Professor? Oi, Jéssica. Laís disse que ainda não recebeu. Não? Deixa eu ver. Não. Deixa eu só ver aqui no e-mail. Enviadas. Por aqui está enviando, é? Está enviando ainda, não sei porquê, mas já era para ter enviado.
Eu vou enviar de novo, tá certo? Certo. Laís.nunes, Laís.nunes17, @icloud.com. Tá aqui. Eu acho que agora foi. Depois pede para ela conferir, Jéssica. Acho que não tinha ido realmente da última vez, não. Certo, vou falar aqui com ela. Valeu. Professor, boa tarde. Boa Amém. tarde. Estamos. Boa tarde, Laís. Vocês estavam sem o link, foi? Só para eu Foi, entender. professor. Eu estava sem o link. Eu entro pelo link do Ava, né? É o que a gente faz sempre, mas tranquilo, não tem problema não. Tem alguns que está disponível apenas só quarta-feira. Só quarta-feira não existe a matéria. Por isso que a gente fica todo mundo perdido na segunda-feira. Entendi, perfeito. Tudo bem, tranquilo. Tô dando um tempo aqui, tá? Hoje a gente vai fazer a vista de prova. A gente vai rever todas as questões para conversar um pouquinho sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E aí, a partir da semana que vem, vamos dar continuidade nos assuntos. Vocês conseguem visualizar bem aí a tela compartilhada? Sim, professor. Ótimo. Vou dar mais um minutinho, a gente já começa, tá? Eu acho que hoje vai ser rápido. São 10 questões para conversar. O que acharam da prova? Tranquila? Tudo bem? Mais ou menos? Professor, foi tanta prova. Foi tanta prova, né? Eu lembro o que era que estava fácil e nem difícil. Imagino, viu? Mas é verdade, foi uma semana toda de provas, né? É isso aí. Foi. Tranquilo. Então, um minutinho a gente já começa, tá?
Então vamos lá, pessoal. Eu acho que não vai entrar mais ninguém, pelo menos aqui no lobby não temos ninguém aguardando. Então, de acordo com o nosso cronograma, tá? Dando prosseguimento, a gente vai fazer tanto a vista de prova hoje, na segunda-feira, quanto para a turma de sexta, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que não conseguem acessar na segunda e acessam na sexta-feira, tá? A professora Daniela Castilho, a professora Carmen, vão estar na sexta-feira na vista de prova, tá? Eu acho interessante sempre a gente discutir, né, essas questões ou ver se tem alguma dúvida específica. Tá? Então, eu vou projetar para vocês as questões da prova, tá? Da primeira avaliação oficial de PNE, tá? De fundamentos. Eu acredito que tenha sido uma prova tranquila, tá? Esses formatos atuais, né, de provas online, o que a gente quer é que vocês possam estar estudando sempre, tá? É um estímulo que a gente, à distância, tenta manter. Então, tentem encarar as atividades, essas questões de prova online como um estímulo, tá? Para que vocês possam estar estudando da mesma forma ou até mais do que quando talvez fosse presencial, ou talvez seja mais para o futuro presencial, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha, que acho que alguém entrou aqui no lobby. Rodrigo. Então, vamos lá para a questão 1 da nossa prova de PNE, tá? Então, essa questão, ela foi do assunto de urgências, tá? Normalmente, aqui a gente conversou um pouquinho sobre as possíveis urgências que podem existir. E aí, perguntamos, né, de uma forma bem direta, quais são as características clínicas que são observadas em um paciente com quadro de alveolite, tá? Como conversamos durante a aula, né, sobre esse assunto, quadro de alveolite vocês terão normalmente pós-exodontia, tá? Mais ou menos de 2 a 3 dias pós-operatório. Então, é um paciente que vai entrar em contato com o seu consultório, vai entrar em contato com o seu telefone, né, por algum motivo, após 2 ou 3 dias, tá? Normalmente... Oi. Questão depois que terminou a prova, a gente ficou até meio confusa, porque existe 2 tipos de alveolite, né? A seca e a purulenta. Só que na pergunta não falava, por isso que a gente ficou em dúvida. Pronto. A alveolite, por si só, ela é conhecida como osteite seca, né? A alveolite seca, por si só. A purulenta, ela já entra com processo infeccioso, né? Não é conhecida como alveolite, entendeu? Então, assim, ela já entra como processo de infecção, né? Com secreção, com pus, tá? Com edema. Então, no caso da pergunta, o senhor já quis dizer que a alveolite, já no caso, a seca. Não era nem para a gente pensar na purulenta, né? Nem pensar, porque a alveolite, ela por si só, ela já é conhecida como osteite seca, tá? Alveolite seca, alvéolo vazio, são algumas nomenclaturas que a gente tem dessa condição, tá? Que vocês vão ver na literatura, em artigos, tá? É chamada de alvéolo vazio, osteite seca, tá? Então, a alveolite seca. A causa principal da alveolite é o deslocamento precoce do nosso coágulo, tá? Como conversamos também na aula. Então, o coágulo ele foi deslocado precocemente, ou por um bochecho, ou pela parte fisiológica do próprio paciente, e aquele alvéolo ficou seco, descoberto, tá? E o paciente passa o primeiro, o segundo dia bem, a partir do terceiro dia, ele começa a ter algumas sintomatologias clínicas, que foi o que a gente conversou aqui. Qual dessas sintomatologias clínicas, exceto, tá? Então, qual é o que não representa? O paciente ele chega com odor desagradável, sim, tá? Correto, porque ele tem um alvéolo seco ali naquela região, tá? O osso exposto ali naquela região, tá? Dor aguda, né? Muitos pacientes procuram hospitalização, setores de urgência e emergência com esse tipo de quadro, alveolite, tá? O alvéolo exposto, tá? E a gente imagina já algum processo de infecção, mas o que teve, na verdade, é uma desse paciente. Então, a dor aguda pela exposição óssea. Esses pacientes precisam utilizar medicações que envolvem opioides, às vezes, tá? Como a codeína, o Tilex. Então, um pós-operatório que vocês podem passar para o paciente de vocês no Tilex. Se ele liga no segundo, terceiro dia, o ideal tá entrar com um pós-operatório e uma avaliação mais imediata.
Letra C, atraso na cicatrização? Sim. Tá? Para que a gente lembre, a cicatrização ela precisa do alvéolo preenchido de coágulo. O coágulo é o primeiro tampão que forma a cicatrização do alvéolo. Quando a gente não tem esse coágulo, ele deslocado precocemente, a gente tem um atraso na cicatrização. E aí a letra D, né, que seria a alternativa correta, era a secreção purulenta. Quando a gente pensa em secreção purulenta, a gente já pensa em processo infeccioso, em processo tipo celulite, abscesso, tá? E aí que não tem a ver com alveolite. Pode progredir, mas o quadro de alveolite não tem secreção, que é conhecido até como alvéolo seco, tá? E a letra E, ela se encaixa dentro da nossa característica clínica como osso alveolar exposto. Não tem o coágulo, então o alvéolo, aquele osso alveolar, fica totalmente exposto, tá? Apenas para que a gente possa aprofundar, conduta para esses casos, né? O paciente deve ir ao consultório, lavagem abundante ali com solução salina, né? Soro fisiológico, evitar curetar, tá? Não precisa curetar. Existem algumas composições de iodoforme que você pode colocar com algodão na região. Eu, particularmente, prefiro lavar bem a região, tá? Lavar bem e a analgesia do paciente, tá? E manter a analgesia do paciente, né? Para que ele tenha um conforto. Isso normalmente leva a um processo, né, de regeneração mais tranquilo. Tudo bem nessa questão? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ok. Então, aqui, na nossa segunda questão, o atendimento odontológico inicial ao PNE, ele deve ser norteado por técnicas e artifícios para o correto acolhimento e condicionamento da adaptação comportamental. São técnicas e artifícios utilizados, né, que a gente vai utilizar os nossos pacientes no nosso primeiro atendimento. É o que a gente conversou bastante sobre o condicionamento, de sensibilização do nosso paciente, tá? Tentar demonstrar ao paciente o que é que a gente pode fazer por ele, tá? Claro, evitando técnicas mais rígidas, que aí mais para frente a gente pode sim tentar, mas não no primeiro atendimento, tá? Desculpa aqui que passou. Então, letra A, técnicas de distração, perfeito, tá? Então, como a gente conversou, músicas, fotos, canetas, desenhos, uma conversa, tá? Por si só, já consegue manter. A técnica do dizer, mostrar e fazer, tá? É algo também que é altamente indicado para a primeira consulta. Então, seringa, ali nossa seringa tríplice, vai sair o ar, a gente coloca o ar na mão do paciente, mostra para ele como se trata, e a partir daí a gente executa. Letra C, contenções rígidas. A contenção rígida ela é indicada, sim, no tratamento ao PNE, né? Desde que bem indicada, desde que todas as outras tentativas já tenham sido exploradas, e ela nunca deve ser realizada no atendimento inicial, tá certo? Em nenhum momento a gente vai receber um paciente PNE, né? Um paciente autista, um paciente síndrome de Down, e na primeira consulta a gente vai conter esse paciente fisicamente, tá? Tá totalmente fora de um padrão do que a gente pensa de dessensibilização, de condicionamento desse paciente. Então, nas primeiras consultas, não. Um pouco mais para frente, quando esse paciente já estiver mais desensibilizado, pode sim, né, lidar com a situação de contenção rígida. Então, essa seria a questão, né, correta, porque não é o que deve ser feito. A letra D, controle de voz, né, sempre mantendo uma voz serena, né, com tranquilidade, e simulações. Simular o paciente o que você deve fazer. Tá bem tranquila a questão? Alguma dúvida? Não, essa questão estava tranquila. Então, ótimo. Questão 3. Paciente autista, 8 anos de idade, gênero masculino, junto à sua responsável, a mãe, compareceu pela primeira vez para avaliação odontológica no ambulatório de PNE da Unime Paralela. Na situação descrita, quais condutas aplicadas fazem parte de metas terapêuticas iniciais do atendimento odontológico ao PNE? É uma questão até similar um pouco à anterior, tá? Mas aí ele pergunta quais condutas, tá? A gente pode aplicar como meta terapêutica, como objetivo, tá? Para esse paciente.
Será que a gente vai fazer um exame clínico e anamnésico superficial para esse paciente? Não, né? Foi o que conversamos. O paciente PNL precisa ser altamente explorado da sua anamnese, do seu exame clínico. O seu responsável precisa ter em mãos, ou se não tiver, né, relatórios, medicações. Então, a gente não pode fazer uma avaliação superficial. Se a gente faz uma avaliação superficial, a gente pode lidar com um paciente que utiliza uma medicação que pode ter um efeito adverso com o nosso anestésico, um paciente que pode estar em uso de anticoagulante, de antidepressivo, que pode sim ter alguma situação, um déficit cardiológico, tá? Uma alteração cardiológica no síndrome de Down. Então, nada de avaliação superficial. Sua avaliação ela é completa. Sua meta terapêutica é para ter uma avaliação minuciosa. Tá? Na letra B, contenção física para iniciar os procedimentos odontológicos. Não é uma meta. Tá? Isso não é uma meta terapêutica para que a gente faça para esse paciente. Tá? A gente precisa dessensibilizar, condicionar, como conversamos na última questão. Letra C, solicitação de radiografia de boca toda para esse paciente, sendo realizada a anamnese em seguida. A gente sabe que todas as solicitações de exame de imagem são complementares. Nem todos os pacientes precisam, e nem todos os pacientes precisam da boca toda radiografada. A gente sabe a dificuldade que é radiografar um paciente PNE, paciente autista, de 8 anos de idade. Dependendo da sua condição, a gente não consegue fazer uma radiografia, que dirá colocar como meta a radiografia de... Tá? Então, normalmente a gente solicita até uma radiografia panorâmica para esses pacientes. Na letra D, replicar o plano de tratamento de outro paciente autista, tá? Então, isso está extremamente errado. Temos um paciente autista de 8 anos que é totalmente diferente de um outro paciente autista de 8 anos também. Às vezes, uma dupla consegue fazer um tratamento completo no paciente autista, numa outra dupla ele não consegue nem sentar na cadeira, tá? Um outro paciente. Então, a gente não consegue replicar apenas pela condição do autismo. Lembrando que o autismo é um transtorno do espectro autista. Então, a gente tem diversas severidades, né, graus de severidades para esse perfil de paciente. Tá certo? E, por último, e a correta, direcionar a avaliação da condição encontrada. Então, é uma condição favorável, é uma condição que o paciente ele é cooperativo, a gente consegue manter, né, esse paciente no tratamento padrão, a gente precisa adequar, sensibilizar, então você vai direcionar. Uma dupla vai direcionar para isso, um outro paciente autista vai direcionar por um outro caminho, talvez, tá? Um outro paciente autista pode ser que precise realizar o procedimento a nível de centro cirúrgico, anestesia geral. Então, direcionar sempre para o que você encontra na sua avaliação. Ok? Tranquila também. Professor, tem gente no lobby. Tem gente no lobby? Não apitou aqui não para mim. Bruno Ricardo, verdade. Show de bola. E eu tô gravando também, tá, pessoal? Foram entrando depois, então eu tô gravando essa daqui. Eu vou deixar lá no encontro 8. Encontro 8, tá? De vista de prova. Tanto de clínica quanto de fundamentos. Talvez para quem não puder participar, ou se alguém tiver também dúvidas mais para frente, a gente também vai conversando, tá? Então, na questão 4, nosso objetivo aí foi perguntar sobre o déficit mental, tá? Como conversamos durante as aulas, existem diversos níveis de déficit mental, de leve, moderado, severo, muito severo, e a gente tem características clínicas, tá? Características psicossociais, que vão levar os nossos pacientes a ter esses diagnósticos, tá? Além do diagnóstico neurológico, é claro, tá? Mas a gente está conversando aqui sobre um paciente com déficit mental moderado, que equivale a uma porcentagem menor de pacientes que a gente atende, tá? E aí que a gente considera como característica clínica a capacidade de adquirir hábitos de autonomia, tá? A letra A, ela já vem, né, com a resposta correta, tá? Então, esse paciente, ele tem dificuldade de ter uma autonomia no seu trabalho, na sociedade, mas ele tem essa capacidade, se trabalhado bem com a terapia ocupacional, se trabalhado bem o seu problema neurológico, de evoluir, tá? E adquirir alguns hábitos de autonomia, como se alimentar, por exemplo, como tentar escovar os dentes, é uma possibilidade para esse perfil de paciente,
tá? Vamos ver as outras que a gente já tenta também encaixar em uma outra classificação. Letra B, totalmente integrado à sociedade, tá? Veio duplicado aqui, não entendi por quê. Totalmente integrado à sociedade. Esse seria o déficit mental leve. Altamente dependente. Altamente dependente, a gente tem dois grupos, que é o déficit mental severo e muito severo, tá? Letra D, representam a grande maioria dos casos de pacientes com déficit mental, tá? Com deficiência mental. Não, é uma pequena porcentagem, a grande maioria tem um déficit mental leve, o equivalente a 80% dos pacientes que apresentam esse problema. E o QI abaixo de 20 também não, tá? O QI abaixo de 20 a gente já está lidando com um paciente provavelmente em estágio vegetativo, tá? Que é normalmente o déficit mental severo. Então, letra A, sem dúvidas, ok? Vou passando, se vocês tiverem dúvida, quiserem interromper, quiserem acrescentar, fiquem à vontade, tá? Agora a gente entra numa questão da professora Joana, tá? Eu peguei até o gabarito aqui com ela. Se vocês também tiverem dúvida e eu não conseguir sanar, ela pode, em algum momento, né, conversar com vocês também. Então, no exame clínico e radiográfico, podemos, diante de um quadro de dor, determinar um diagnóstico. Assinale a alternativa correta. Numa pulpite reversível, a dor é difusa, espontânea e some com frio. Aqui essa questão não está correta, né, essa alternativa, principalmente que a pulpite reversível ela tem dores intermitentes, tá? Então, essa dor espontânea, né, difusa, ela é bem característica da pulpite, né, irreversível, tá? Deixa eu ver aqui, alguém mais entrou aqui no lobby. Letra B, na pulpite irreversível, a dor é localizada, provocada e exacerbada com frio. Aí já é o inverso, né? Na pulpite reversível, a dor ela é mais difusa, tá? Ela é mais aguda ali, relacionada a uma pulpite irreversível, tá? C, na necrose pulpar, o teste térmico com frio é positivo. Tá falso, tá? Necrose pulpar, normalmente o teste térmico é negativo. O próprio nome já complementa aí, não é a minha área de atuação direto, mas a necrose, né? A necrose pulpar vai levar a uma dessensibilização dessa área. E a letra D, a correta, na pulpite irreversível, a dor é difusa, espontânea e cessa com frio. Perfeito, tá? Então, esse é o quadro de pulpite irreversível. Muitos pacientes adentram, né, os locais de urgência, emergência, né, a fim de que possa ser realizado um acesso, tá? É o ideal, o tratamento ideal para esse perfil de pacientes. Então, esses pacientes que adentram o consultório, vão procurar vocês com um quadro desse tipo, o ideal é um acesso, tá? Para fazer uma descompressão dessa polpa, um tratamento endodôntico futuro para esse paciente. Ok? Questão 6 também da professora Joana, tá? A necrose pulpar é o somatório de alterações morfológicas que acompanham a morte celular do tecido pulpar. Assinale a alternativa correta. Letra A. No caso de uma necrose pulpar, sempre teremos uma imagem radiográfica de uma lesão periapical, tá? Vocês já devem estar bem cientes nessas questões e a gente sempre aplica isso, porque isso em concursos acontecem, isso em seleções acontece, então é importante que além desse conhecimento vocês também tenham essa noção. Todas essas questões que vêm como sempre, nunca, tá? Olhem de uma forma mais crítica. Na área de saúde, a gente não pode virar para um paciente, imagine se você pode falar isso para um paciente. Nunca você vai ter uma lesão, uma imagem radiográfica, tá? Numa condição de necrose pulpar. Você não tem essa possibilidade. Alguns pacientes podem ter uma lesão periapical, né, no quadro de necrose pulpar, outros podem não ter uma imagem radiográfica e já ter alguma lesão remanescente. Tá? Então, sempre que tiver essas palavrinhas aí, sempre e nunca, olhem com a visão crítica, que provavelmente não será a alternativa correta, tá? Principalmente no que diz respeito à área de saúde. Letra B. Numa necrose pulpar, o dente em questão responde ao teste térmico quente. Na necrose pulpar, ele não responde a teste térmico, tá? Isso é importante justamente porque tem, como a própria enunciado da questão traz, uma morte celular,
tá? Uma morte celular, uma perda de sensibilização de toda essa área. Letra C, que é a correta, a necrose pulpar se dá no sentido coroa, ápice, gradualmente. Perfeito. Normalmente por alguma lesão de cárie, um trauma oclusal, um trauma dentalveolar, tá? Pode levar a esses quadros de necrose pulpar. E ela acontece normalmente mais na coroa e evolui para a parte do ápice. Estão cortando uma árvore aqui na frente do meu apartamento aqui. Vocês devem estar ouvindo uma motosserra. Mas acho que não vai atrapalhar muito, não. Então, normalmente acontece da coroa para o ápice. É um processo infeccioso, correto, letra C. E letra D, vamos dar uma olhada. Numa necrose em questão, responde positivamente ao frio. Então, ela sempre está colocando que a necrose está respondendo positivamente tanto ao frio ou ao calor. A gente sabe que necrose não responde ao teste térmico. Então, para ficar bem ciente aí, bem claro, a necrose pulpar, um quase necrose pulpar, ele não responde ao teste térmico, tá certo? Existem casos até de necrose pulpar que você acessa o dente sem anestesia, que o paciente já não tem a sensibilidade ali naquela área, tá certo? Então, bacana. Alguma dúvida aí sobre as questões da professora Joana? Foram as questões de endodontia. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Ótimo. Uma alma viva me falou alguma coisa. Vamos lá. Questão 7. Questão 7, paciente síndrome de Down. Tá? Vai ser uma rotina para vocês isso, no nosso ambulatório. Vai ser uma rotina para vocês, provavelmente no consultório, PSF, CEL, que vocês irão assumir futuramente. Paciente com síndrome de Down, 24 anos, masculino, 70 quilos. Tá? Estamos falando de um paciente adulto. Com histórico de cardiopatia congênita, algo comum dentro da síndrome de Down. A gente viu que esse perfil de pacientes normalmente tem alterações cardíacas, sejam elas mais importantes e severas ou menos importantes, mas a grande maioria tem alguma cardiopatia. Nesse caso, cardiopatia congênita, e endocardite prévia, histórico de endocardite bacteriana prévia. Ligo alerta, porque endocardite bacteriana prévia, em qualquer perfil de paciente, é importante realizar profilaxia antibiótica. Seja síndrome de Down, seja autista, ou seja, sem nenhuma alteração. Tá? Então, paciente na sua anamnese fala que teve endocardite bacteriana prévia, você precisa fazer sim a profilaxia antibiótica. Tá? No paciente síndrome de Down, com essas duas informações, fica claro, né, que ele encontra assim, um planejamento de exodontia da unidade 48, né, um siso, terceiro molar, inferior direito, mesioangulada. Ao exame anamnésico sem história de alergias medicamentosas, é algo importante também, porque eu tenho um protocolo de antibiótico terapia, mas eu preciso saber se a minha primeira opção não é, o paciente não tem alergia, para eu partir para outras opções. Então, diante do quadro clínico, qual a conduta mais adequada? Tá? Primeira conduta, a profilaxia antibiótica, ela está indicada, tá? Então, por si só, isso já é importante. Acho que todos, né, provavelmente vão já estar cientes disso. Então, por aí, a gente já tiraria a letra E, que fala que a profilaxia antibiótica não é indicada. E aí, a gente coloca algumas opções, tá? Profilaxia antibiótica 1 hora antes, é um padrão. Todas as respostas aqui vão estar 1 hora antes, é um padrão que a gente utiliza via oral, ou 30 minutos endovenoso, tá? 1 hora antes da cirurgia com metronidazol, 400 mg, 4 cápsulas, tá? Não é a primeira opção, nem é a segunda, nem terceira opção, tá? O metronidazol, ele é um anaerobicida, ele já foi muito utilizado, principalmente para casos de abscesso, mas vem em desuso ou vem associado normalmente em uso com amoxicilina, tá? Letra B, profilaxia antibiótica 1 hora antes da cirurgia com dexametasona 4 mg, 4 cápsulas, tá? Dexametasona não é antibiótico, é um anti-inflamatório esteroidal. A gente pode utilizar ele antes da cirurgia com o objetivo de contenção de edema, de trauma cirúrgico, mas nunca para uma profilaxia antibiótica, tá? Vem a letra C, que é a resposta correta. Profilaxia antibiótica 1 hora antes da cirurgia com amoxicilina, 500 mg, 4 cápsulas,
pelo quilo do paciente, 70 quilos, a gente vai tratar ele como paciente adulto, tá? 4 cápsulas são 2 gramas de amoxicilina que a gente precisa administrar para esse paciente 1 hora antes. Letra D, profilaxia antibiótica 1 hora antes da cirurgia com levofloxacin, 500 miligramas, 4 cápsulas. Não é, tá certo, nossa primeira escolha, nem a segunda, nem a terceira escolha. É uma possibilidade, esse grupo de antibiótico, ele vem sendo utilizado, tá, na odontologia, vem começando, mas ele é muito utilizado principalmente para infecções urinárias. Levofloxacin, ciprofloxacin, esse é um grupo das quinolonas, tá? Vocês podem dar uma estudada sobre esse grupo de antibióticos, porque ele vem sendo introduzido na odontologia, mas não como escolha para antibiótico-terapia ainda, tá certo? Ninguém sabe no futuro. E letra E, como eu falei, já estaria errada, profilaxia antibiótica não indicada. Então, letra C. Vamos lá para a questão 8, ainda sobre síndrome de Down. Tá? Eu gosto de abordar sobre síndrome de Down porque é o carro-chefe. Síndrome de Down e autismo são os 2 carros-chefes de PNE, né, no nosso ambulatório. Então, são características que podem ser encontradas em um paciente com síndrome de Down, exceto, tá? Então, a gente pode falar aqui de características clínicas, radiográficas, genéticas, são características, tá? A gente não fala de características específicas, tá? Então, características gerais desse paciente. Pode ser fisicamente, de tudo um pouco. Então, a gente fala um pouco da parte genética. E aí, a letra A já vem como trissomia do cromossomo 20, tá? E ele tem uma trissomia, só que é do cromossomo 21, tá? Isso é muito importante, é o diagnóstico correto, é do cromossomo 21, a trissomia do cromossomo 21, ok? Então, já seria a letra A, né, porque ele está pedindo a exceto, mas outras características aqui, né, dizem respeito à síndrome de Down, tá? Ponta nasal achatada é uma característica, tá? Essa ponta nasal achatada, o diagnóstico ele começa a ser feito de forma intrauterina, então com as ultrassonografias morfológicas, o osso nasal, né, do feto, ele é avaliado pela sua formação e a translucência nucal, tá? A translucência nucal também é uma outra avaliação intrauterina que pode indicar que esse paciente venha a ser, tá? Que esse bebezinho venha a ter a síndrome de Down. Então, essa ponta nasal achatada, uma deficiência do osso nasal. A língua protusa, tá? Juntamente, em alguns casos, com a macroglossia, o que deixa a língua repousando sobre os lábios, o que não leva a um selamento labial desse paciente, tá? E problemas de mordida aberta, tá? Algumas situações são observadas. Então, língua protusa, sim. Algum grau de déficit intelectual, sim, tá? É bem comum que os pacientes de síndrome de Down tenham algum grau, a maioria deles um grau leve, tá? Mas a gente pode ter grau moderado, severo ou muito severo também. Mas é comum que a síndrome de Down esteja associada a algum grau, normalmente leve, de déficit mental. Alterações na cronologia de erupção dentária, sim também. Tá? A gente observa retenções de dentes descidos, aquele alvéolo, né, o palato ogival, uma maxila estreita, às vezes você tem um grande apinhamento dentário também. Então, você tem essas alterações de cronologia, principalmente no que diz respeito à retenção de dentes descidos. Ok? Então, trissomia do cromossomo 21. Era o correto, mas aí eu coloquei 20. Questão 9, penúltima questão. A gente fala um pouco sobre a escala de Frank, tá? É uma escala que a gente utiliza para uma categoria de cooperação do nosso paciente, tá? Para que a gente possa tentar classificar o paciente em categoria 1, 2, 3 ou 4, tá? E aí eu coloco aqui para vocês que os pacientes com necessidades especiais possuem padrões de comportamentos variados. Muitas vezes, pacientes com o mesmo diagnóstico de condição sistêmica se apresentam para o tratamento odontológico com níveis de colaboração diferenciados. Foi o que a gente conversou. Um paciente autista pode ter um nível de colaboração de um outro paciente autista da mesma idade, tá? E o síndrome de Down, e o paciente com déficit mental, por aí vai. Então, a gente precisa tentar encaixar esses pacientes dentro dessa escala, e é sempre interessante que vocês possam, né, utilizar essa escala na comunicação.
Então, com relação à escala de Frank modificada para avaliação comportamental, avalie as afirmativas a seguir, tá? Paciente categoria 3, ele é considerado com comportamento negativo, tá? Com sinais fracos de cooperação. Não, tá? Nesse caso aí, é um paciente que ele é não cooperativo, tá? É um paciente praticamente, né, com a cooperação negativa, né? Sinais fracos não, sinais de não cooperação. Então, estaria falso. Paciente categoria 1, tá? Muito cooperativo, com nenhum sinal de resistência. Desculpe, pessoal, na categoria 3 ali, ele tem algum sinal de cooperação já, tá? Não é totalmente cooperativo, mas já tem algum sinal de cooperação. Na categoria 1, ele é muito cooperativo com nenhum sinal de resistência, falso, tá? É um paciente na categoria 1, normalmente claramente negativo, tá? Ele não tem nenhuma possibilidade de cooperar, que aí seria a alternativa 3 correta, tá? Categoria 1, claramente negativo, sem qualquer tipo de cooperação. E a alternativa 4, paciente categoria 2, comportamento positivo, aceitando tratamento com precaução. Também não, tá? Esse seria com um comportamento negativo, tá? Mas não totalmente negativo, aceitando algum tratamento com alguma limitação. Então, dentro dessas alternativas, a categoria correta seria apenas a 3, aqui, a assertiva 3, que fala da categoria 1. A letra, essa é a escala de Frank. E, por último, na nossa questão 10, a gente conversa sobre o coeficiente de inteligência, tá? Que existem diversas modificações, tá? Dependendo de pessoa para pessoa e dependendo de déficit mental. É uma das classificações do paciente, do déficit mental do paciente, o seu coeficiente de inteligência, o seu QI, tá? Muita gente chama quem indica, né? Mas é o coeficiente de inteligência. Então, num paciente com déficit mental moderado, ele possui um QI variando em abaixo de 20, não, tá? Abaixo de 20 seria um paciente com um déficit mental muito severo, tá? Um estágio vegetativo. Um paciente entre 21 e 34, ele tem um déficit mental severo, tá certo? Então, ele não se encaixa no moderado, porque esse já é um déficit mental severo. No 35 ao 54, que é o que se encaixa no déficit mental moderado, é a resposta correta, letra C, tá? Quando a gente vai para os 55 e 70, a gente já tem um déficit mental leve, e de 80 a 95 é um paciente normalmente que não tem alterações, tá? O nosso QI gira em torno aí entre 90 e 100, 105, tendo alterações aí para quem tem são superdotados de inteligência, tá? Chegando a 120, 130, tá? Normalmente o QI do ser humano normal, 90, 100, 105 mais ou menos. Mas entre 80 e 95 é um paciente que não se encaixa em déficit mental, tá? Encaixa numa inteligência aceitável para o ser humano. Ok? Pessoal, foram essas 10 questões, tá? Eu acho que a gente conseguiu abordar bem sobre os assuntos, né, que foram conversados com vocês. Ficou alguma dúvida referente a isso? Ou referente a outras coisas? Pelo menos eu não. Ótimo. Acho que se ninguém falar nada, a gente vai considerar também que todos estão aptos. Se alguém tiver alguma dúvida específica, quiser falar nas aulas seguintes, tá? Então, pessoal, na sexta-feira, para quem não assiste hoje, vai ser a mesma vista de prova que vai existir. A partir da semana que vem, segunda-feira, daremos continuidade com o nosso cronograma. Ok? Vou deixar gravado essa correção, essa vista de prova lá no encontro 8. Beleza, pessoal? Beleza. Então, estão liberados. Até a próxima. Até, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.